A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, irmãos, nós iremos estudar a palavra de Deus no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16, que diz assim no verso 15: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Verso 16. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Irmãos, nós precisamos compreender que aqui o Senhor Jesus, num primeiro momento, ele fala aos seus discípulos, aos seus apóstolos, de um modo geral, a todos nós que temos esse dom de anunciar a palavra, ele está dizendo: ide por todo o mundo, anunciai, proclamai o Evangelho. O que é o Evangelho? Aqui é um ponto importante, porque o próprio Cristo está dizendo: proclamai o Evangelho a toda criatura. Então é preciso entender que o Evangelho é a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu tempo aqui na terra, desde o seu nascimento, a sua vida, os seus sofrimentos, até a sua morte e ressurreição e ascensão aos céus. Este é o Evangelho. Por isso a palavra de Deus diz em outros lugares na Escritura que se alguém anunciar um outro evangelho, que seja anátema. Porque não existe outro evangelho. O evangelho anunciado é que Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele veio a este mundo, ele foi 100% homem, natureza humana, e 100% Deus, natureza de Deus. E ele viveu e ele carregou sobre si as nossas iniquidades, e ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou gloriosamente para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele subiu aos céus e está à direita do Pai, e nos enviou o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo que procede do Pai. Este é o Evangelho. Não existe outro evangelho. Não existe outro nome pelo qual as pessoas possam ser salvas. É isto que Pedro diz aqui, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Atos capítulo 4, no verso 11, onde diz assim: É ele, ou seja, Cristo, a pedra desprezada pelos construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há outro nome dado debaixo do céu aos homens pelo qual possam ser salvos. É somente pelo nome de Jesus, porque ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Então aqui Cristo diz: Ide, anunciai, proclamai o Evangelho a toda criatura, em todos os povos, nações, tribos e línguas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, um outro ponto importante. Por que não devemos batizar crianças? Porque você observa aqui que o batismo ele não é para salvar a pessoa. Porque a palavra está nos mostrando que é preciso crer. Veja que o próprio Cristo diz: quem crer e for batizado. Então veja que para uma pessoa ser batizada é preciso que ela creia antes. E é preciso nós entendermos aqui que essa palavra crer é a mesma palavra fé. Porque fé é acreditar em Jesus. É confiar em Jesus, é estar persuadido, é estar convencido que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu pelos nossos pecados e que ele pagou o preço
de morte e morte de cruz para nos dar vida e vida eterna, vida em abundância. Então é preciso que você esteja convencido, que você creia de todo o coração. E veja que quando a pessoa crê de todo o coração, ele tem essa fé, essa confiança, essa firmeza, porque fé também é firmeza, é agarrar com firmeza. Então, o batismo, ele é o resultado da fé. Ele é a conclusão da fé. Veja que a palavra é muito clara em dizer quem crê e for batizado. Então, veja que para os que creem, o batismo é necessário em qual sentido? Para salvá-los? Não, porque eles já estão salvos. Veja que a palavra de Deus diz aqui em Efésios, capítulo 2, verso 8, veja o que a palavra diz. Pela graça sois salvos. O que é a graça? É o favor imerecido. Graça é o próprio Evangelho. É a justiça de Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, falando de Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez vítima de expiação pelos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja que aqui a palavra está dizendo, pela graça sois salvos, pelo favor de Deus, o favor imerecido, não é mérito nosso. Por meio da fé. Esta é a mesma palavra crer. Quando você vai no original, no grego, a mesma palavra que é traduzida aqui por fé, é traduzida aqui em Marcos 16, verso 16, por crer. Crer e fé são a mesma palavra. A mesma coisa. Então está dizendo, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então você e eu, nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja que aqui o Senhor Jesus está mostrando e dizendo que após ser anunciado o Evangelho, quem ouvir a mensagem do Evangelho, o relato da vida de Jesus, do seu ministério, da sua obra, da obra que o Pai deu a ele para ser consumada e que ele consumou, que ele viveu, que ele praticou para nos salvar. Quem ouvir essa mensagem e crê nessa mensagem, então essa pessoa deve ser batizada. Ou seja, o batismo ele é a confissão de fé daquele que crê. Porque uma vez que o homem, a mulher crê, tem fé, então ele, pela fé, ele já é um filho de Deus. Veja que aqui em Gálatas, no capítulo 3, verso 26, veja o que diz. Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pelo acreditar. É isso que você precisa colocar em seu coração. Todas as vezes que você vê a palavra fé na Bíblia, ela significa acreditar, confiar, estar persuadido, ter um compromisso. É por isso que Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 3, verso 21, ele diz que o batismo é figura da salvação e o batismo não é para remover a imundícia da carne, mas sim um compromisso solene pela ressurreição de Cristo, para uma boa consciência pela ressurreição de Cristo. Então veja que aqui a palavra está dizendo em Gálatas 3:26, vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não por meio do batismo. O que torna uma pessoa filha e filho de Deus é a fé. E no verso 27 ele diz, pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Você vê que sempre a palavra batismo ela vem depois da fé, porque a pessoa creu e ele solenemente, ou seja, alegre. O que é solenidade? É alegria, é festa.
Então, o homem, a mulher, o jovem, a jovem, pelo fato de ter acreditado em Deus, alegremente faz a sua confissão pública de fé, celebrando esta fé por meio do batismo. Então, é inútil batizar uma criança porque o batismo não pode conferir a salvação a ela. Quando uma criança é batizada, só está sendo tirado dela a oportunidade e o momento único de ela, quando estiver grande e tiver a fé, celebrar sua fé por meio do batismo, sendo ali sepultada, que a água é um símbolo, então a pessoa é imergido na água, simbolizando o sepultamento na morte e ressurreição de Cristo. Porque outro ponto que precisamos também destacar aqui é que a palavra batismo, baptismo, significa imergir, submergir e nunca significa aspergir. E por que é tão importante esse simbolismo? Porque, como eu já citei aqui, quando você vê ali na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, do verso 20, 21, ele vai fazer uma comparação que Noé foi salvo pela arca por meio da água. E assim, agora uma verdadeira figura, o batismo, ela nos salva, mas não do despojamento da imundícia da carne, mas sim da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Ou seja, o batismo, ele não é para salvar, mas ele é uma figura. Porque quando o cristão, ele publicamente, ele celebra a sua fé e ali ele é imergido na água, esse simbolismo, ele significa que o cristão está sendo imergido na morte de Cristo. E quando ele sobe da água, simboliza a ressurreição gloriosa de Cristo, o triunfo de Cristo sobre a morte. Então, quando alguém é batizado, quando criança ou com um pouquinho de água na cabeça, esse não é o batismo bíblico. Aí você pode dizer assim, mas eu acompanhei algum outro vídeo que o senhor pregou diferente. Sim, eu já acreditei diferente. Mas Deus, ele me trouxe essa lucidez do princípio da minha conversão, me mostrando que essa verdade, ela é a verdade que foi ensinada por Cristo e pelos seus apóstolos. As igrejas que hoje batizam crianças, igrejas evangélicas, elas ainda estão presas num contexto do Antigo Testamento e buscando uma significação da circuncisão e batismo, sendo que a Bíblia não mostra isso. Como eu já disse, o que faz de uma pessoa filho de Deus é a fé e não o batismo. Portanto, de nada adianta você batiza uma criança se no dia da manhã, quando ela for grande, ela não crê, aquele batismo foi inútil, o batismo não pode salvá-la. Então, o que salva é a graça de Deus por meio da fé. E de que maneira que alguém pode ter fé? Quando você abre aqui a sua Bíblia, vamos abrir aqui em Romanos. Romanos é no capítulo 10, veja o que diz aqui a palavra de Deus. Romanos 10, deixa eu pegar aqui, verso 17, que diz assim, pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, se é necessário ter fé para receber o batismo, então a igreja precisa proceder de que forma? Anunciar o evangelho, como Jesus disse aqui. Ide, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Veja como é importante você entender isso, porque quem não crê, naturalmente, nunca poderá ser batizado. A palavra não está dizendo aqui que quem não for batizado não será salvo. A palavra está dizendo que quem não crê será condenado. Veja que se alguém creu em Jesus de todo o coração e não teve tempo dele ser batizado, certamente essa pessoa foi salva.
E a gente tem o exemplo disso, que é o ladrão que creu em Jesus no momento da sua morte, lá em Lucas, se eu não me engano, Lucas 23, versos 40 em diante. Ali ele confessa Jesus, ele crê que Jesus é o Messias, diz: Senhor, quando o Senhor vier no teu reino, lembra de mim. E o Senhor Jesus diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E você observa um outro exemplo em Atos capítulo 8, não me lembro aqui o verso agora, mas Simão, ele foi batizado por Filipe, no entanto, ele ainda estava no fel da amargura. Ele não tinha se arrependido, não tinha convertido e não estava salvo. Então o batismo não é para salvar ninguém, o batismo é a celebração da fé. O batismo é confissão de fé, confissão pública de fé. E ele precisa ser por imersão, por quê? Para que você, solenemente, você celebre a morte e a ressurreição de Cristo. Então, quando você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, ali nos versos 3, 4, 5, onde vai dizer uma só fé, um só batismo, você observa que ali a palavra ela é muito clara em dizer, veja aqui no verso 5 de Efésios 4, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Uma só fé. Veja que a palavra fé está antes da palavra batismo. Por quê? O batismo é a celebração da fé em Cristo. Então, uma só fé, um só acreditar, uma só confiança, um compromisso. Então, um só batismo, uma só imersão. Porque essa palavra no grego significa imergir, submergir. Os outros significados foi colocado pelas igrejas que querem justificar o batismo de criança, ou batismo por imersão ou por aspersão, seja de crianças ou adultos. Então é um só batismo, mas um só batismo conforme a Escritura. Alguém já foi batizado conforme a Escritura? Então não precisa ser batizado mais. E algo importante também que precisamos ainda colocar aqui nesse texto é que aqui a palavra diz: quem não crê será condenado. Veja que a palavra diz aqui em 1 João 5, verso 11, diz assim, 1 João 5, 11, e o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Então, por que quem não crê será condenado? Porque quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê não tem a vida. Não tem vida aquele que não crê. Ou seja, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, verso 35, a palavra diz assim: o Pai ama o Filho e tudo entregou em sua mão. Quem crê, veja, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se recusa, ou seja, aquele que é rebelde à mensagem, aquele que não crê na mensagem do Evangelho, que não crê no Filho de Deus, não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Então é nesse sentido que a palavra está dizendo ali. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, mas alguém creu e não teve tempo de ser batizado. Certamente está salvo. A palavra está dizendo ali, quem não crê será condenado. Não é quem não for batizado. Por exemplo, crianças podem ter fé? É claro que podem. João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Lá no Salmo 8,3 diz que das criancinhas Deus suscitou o verdadeiro louvor. A fé é dom de Deus. E Deus conhece aquele que tem fé desde criança. Então, quando uma criança morre, Deus é conhecedor de todas as coisas. E na sua eleição, Deus conhece e salva. Porque Deus é justo e misericordioso. E aqui você vê que a palavra diz: o Pai ama o Filho e tudo entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Ou seja, quem tem fé em Jesus tem a vida eterna. Quem
quem se recusa, veja que aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém diz, quem se recusa a crer, ou seja, aquele que é rebelde, aquele que ouve a mensagem e diz, eu não creio, eu não quero isso para mim, eu quero curtir minha vida, eu quero viver minha vida. Então, quem é rebelde à mensagem do Evangelho nunca verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra a verdade. Muitas das vezes há interpretações diferentes, é um fato, mas porque às vezes a pessoa busca uma contextualização no Antigo Testamento e foge de uma realidade ensinada por Cristo e posteriormente por seus apóstolos. Mas em todas as passagens da Escritura nós veremos que o batismo é para aquele que crê. Quando você abre a Bíblia em Atos, no capítulo 8, veja o que Filipe disse para o eunuco. Aqui no verso 36, Atos 8, 36. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco ao diácono Filipe, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos à água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Veja que aqui, no verso 37, diz assim, nas Bíblias, tradução João Ferreira de Almeida, diz assim, Filipe disse, se crê de todo o coração é possível. E o eunuco disse, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, o que Filipe responde? Você pode conferir na Bíblia, aí, tradução João Ferreira de Almeida. É lícito se crer. O que significa a palavra lícito? É permitido. O batismo é permitido quando a pessoa crê que Jesus é o Filho de Deus. E o eunuco disse, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando o eunuco diz, eu creio, naquele momento, concluindo a sua fé, celebrando a sua fé, como resultado da sua fé, ele é conduzido por Filipe à água, e ali eles descem à água e Filipe o batiza. Lembre-se que sempre batizar significa imergir, porque são duas ordenanças que Cristo deixou para a igreja, o batismo e a Santa Ceia. Em todas essas duas ordenanças celebramos morte e ressurreição de Cristo. Então o batismo jamais pode ser por aspersão ou efusão. Não pode, porque ele precisa cumprir esse simbolismo, que de fato Cristo morreu e ressuscitou para nos dar a vida. Então, irmãos, esta é a mensagem, eu espero que os irmãos tenham compreendido. Comentem aí no vídeo, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários ou entrem pelo WhatsApp da igreja. Eu estarei ajudando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês.